Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e eu vou dar continuidade então a essa playlist. Então esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro vídeo. Essa playlist está falando sobre regras de diferenciação, e nesse vídeo nós vamos trabalhar com a regra do múltiplo constante, ou seja, como que a gente deriva uma constante vezes uma função, e vamos trabalhar também com a regra da soma, que seria a derivada da soma de duas ou mais funções. Então, vamos para a aula. Pessoal, iniciando então essa aula, nós vamos trabalhar primeiramente com a regra do múltiplo constante, ou seja, eu tenho uma constante que multiplica uma função e nós vamos agora determinar uma regra e depois nós vamos começar a aplicar essa regra para derivar as funções, beleza? Então a primeira coisa que você vai ter assim, ó, você tem uma constante multiplicando uma função, é claro que isso aqui vai dar um valor e esse valor nós vamos chamar de g de x, ou seja, a função g de x é igual à constante c que multiplica f de x. Agora eu vou aplicar a definição. Faz de conta então que eu quero derivar a função g. Então eu vou escrever aqui que g' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí, como eu quero derivar g, eu vou escrever aquela regra aqui que nós sabemos, certo? Que é g de x mais ΔX menos g de x. Tudo isso dividido por ΔX. Nós já falamos bastante sobre a definição de derivada, né? Aos poucos nós vamos deixando a definição e partindo para as regras. Tá, então eu tenho que derivar a função g de x e essa aqui é a definição formal para calcular isso. Só que g de x nada mais é do que c vezes a f de x. Então eu vou substituir aonde apareceu a função g pelo que ela é. Com isso eu vou conseguir então aqui, ó, que a derivada g' de x, isso aqui ficou parecendo um 9, mas é um g, nada mais é do que o limite quando ΔX tende a zero, aí aqui vai ficar, no lugar da g, vai ficar assim, ó, c da f aplicado. Então, no lugar da função g, nós trocamos pela igualdade, cf de x mais ΔX, menos, no lugar de g de novo, ó, cf de x. Beleza? Passando daquele lindo risquinho, tudo isso dividido por ΔX. Observamos que o c aparece nos dois termos, então eu vou colocar o c em evidência. Com isso eu vou ter que g' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero, c em evidência, hein? C vezes. Vou fazer o risquinho daqui para frente, ó. Aí aqui vai ficar f de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso dividido por ΔX. Vou pegar um canetão azul aqui, pessoal, só para fazer uma observação. Lá, quando nós estávamos estudando limite, nós percebemos, estudamos e vimos que o limite de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes o limite da função. Ou seja, esse limite aqui, ó, limite não, essa constante aqui, nós vamos passar para fora do limite. Porque a constante não depende do ΔX, então ela não se altera. Vamos jogar lá para fora. Com isso, nós vamos ter a seguinte situação, ó. G', ou seja, a derivada da função g, é igual aí a constante vezes, aí eu copio o limite agora, o limite quando ΔX tende a zero, aí sobra isso aqui, da f
de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso aí dividido por... Deixa eu fazer a linha aqui. Tudo isso aí dividido por ΔX. Beleza? Pessoal, observe que a derivada da função g nada mais é do que a constante c vezes esse limite aqui, ó. Só que esse limite quando ΔX tende a zero, dá f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, esse limite nada mais é do que a definição formal da derivada da função f. Então eu posso escrever isso aqui, ó, como a derivada da função g de x nada mais é do que a constante c vezes a derivada da função f. Beleza? Então aqui, ó, eu tinha que a função g de x é igual a constante vezes a função f. Quando eu derivei a função g, eu obtive aqui g' de x, eu percebi que essa constante ela não se altera, ela permanece. E aí eu derivo a f. Vamos agora, então, escrever a regra disso aí. Ó. Como é que seria? A regra seria assim, ó. A derivada em relação a x, aí eu vou abrir aqui assim, ó, de uma constante, beleza? Vezes a função f de x, então a derivada em relação a x da constante vezes a f de x. Isso aí é igual, eu não vou passar para lá, porque eu vou deixar um outro espaço, tá? Aí a constante vai sair para fora. É igual a constante vezes a derivada. Opa, tá errado aqui, né? Isso aqui não aparece. Vezes a derivada em relação a x da função f de x. Então veja que a constante estava dentro da derivada, depois a constante saiu. A gente pode até colocar alguma coisa assim, ó, para simbolizar, olha, a derivada da constante vezes a função é igual a constante vezes a derivada da função. E essa aqui então que é a regra que nós vamos destacar. Destaquem essa regrinha aí. De preferência, pessoal, se você puder, escreve a regra na mesma linha, né? Aqui eu coloquei ela para a linha de baixo, só para não ocupar o espaço lá que eu vou fazer o outro exercício. Bem, vamos fazer um exemplo então para entender isso. Vamos lá. Faz de conta então que você tem isso aqui, ó. Você tem esse exemplo aqui, ó. Exemplo. Você tem a função f de x, que é igual a 4 vezes x ao cubo. E você quer derivar isso. Você quer calcular a derivada. Ou seja, você vai perceber o seguinte, ó, se você quer derivar, que a constante 4, ela não se altera. E ela multiplica a derivada da outra função. Ou seja, a constante 4 vai multiplicar a derivada de x ao cubo. Só que a derivada de x ao cubo nós já aprendemos. Então isso aqui ficaria assim, ó. Isso aí ficaria que a derivada da função f nada mais é do que preserva a constante e multiplica pela derivada dessa função aqui, ó. E como ela é uma função potência, então é só descer o expoente. E aqui no expoente tirar uma unidade. 3 perde 1, 2. Qual seria então a resposta final? A derivada da função f é igual a 4 vezes 3, 12x ao quadrado. Beleza, pessoal? Depois eu vou fazer vários exercícios, inclusive em alguns, usando a notação mais formal. Aqui, como tinha pouco espaço, a gente fez um pouquinho mais direto.
E com o tempo também, você vai aprendendo, você vai fazer isso aí bem direto, né? Tranquilo, vamos agora então para o quarto caso. Nós já fizemos 3 casos com esse aqui é o quarto, que seria a regra da soma. Nesse caso, eu tenho uma função f grande de x, que ela é igual à soma de outras duas. E eu quero saber o seguinte, qual é a regra prática para derivar a soma de duas funções? Essa regra também serve para subtração, tá? É a mesma coisa. Então, primeira coisa, que a gente já está acostumado, né? Se você quer derivar a função f, que é a soma de duas funções, aplica a definição para a regra aparecer. Então, nós vamos lá. A f' da função x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí vai ser aquela função lá grande, né? AF aplicada em x mais ΔX menos AF aplicada em x. Tudo isso dividido por ΔX. Beleza, né? Tranquilo aí? Agora nós vamos trocar a função f pelo que ela é. Nós sabemos que a função f nada mais é do que a f de x somada com a g de x. Com isso, gente, nós vamos ter a seguinte escrita. Troquei até o canetão porque tem a ponta mais fina. Ó. Nós vamos ter que a f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí no lugar da f disso, nós vamos colocar aquilo lá. Tá? Então vai ficar a f minúscula de x mais ΔX somado com aí a g minúscula de x mais ΔX. Tudo isso menos, aí no lugar da f, de novo, ó, f de x mais g de x. Veja que aqui eu tenho que colocar um parênteses, uma chave, um colchete, para mostrar que aquele sinal de menos é da soma. Beleza. Tudo isso aí dividido por ΔX. Beleza, beleza, beleza. Continuando aqui, pessoal, a única coisa que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou fazer a distributiva do sinal aqui dentro, tá? E já vou colocar os termos parecidos próximos. Eu vou colocar f de x perto de f de x, g de x perto de g de x. Veja que aqui eu vou recopiar f' de x, de novo, é igual ao limite, quando ΔX tende a zero. Aí vou recopiar esse pedaço, f de x mais ΔX. Aí agora, como eu fiz a distributiva, eu vou colocar aqui menos f de x, beleza? Aí agora eu vou lá, mais g de x mais ΔX, menos g de x, tá? Acabando o quadro ali. Ficou bem no cantinho ali agora, né? Tudo isso aí, galera, dividido por ΔX. Pessoal, tem uma linha agora que eu vou omitir. Eu vou falar, mas eu vou omitir. Veja que aqui, ó, nós podemos separar isso aqui em duas frações. A primeira seria f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Mas, aí teríamos uma outra fração, mais, que é dividida aqui, ó, pela g de x mais ΔX menos g de x dividido por ΔX. Ou seja, nós pegamos essa fração e dividimos em duas frações com o mesmo denominador. E esse sinal de mais ali, ó, que seria, deixa eu pegar um outro canetão aqui. Esse sinal de mais ali, ó, que seria o divisor dessa fração. Outra coisa importante, nós íamos distribuir o limite. O limite ia vir aqui para a primeira fração, que seria f de x mais g de x menos f de x, e o limite também ia lá para a segunda fração.
Aí é que vem, pessoal, a grande sacada disso aqui, ó. Veja que o limite aplicado nessa parte com o ΔX embaixo seria f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX indo para zero. Essa aqui é a definição da derivada da f pequena. Então eu já poderia escrever aqui, ó, que a derivada da f grande é igual à derivada da pequena. Aí aqui vem um sinal de mais, beleza? E agora eu vou jogar o limite lá naquele outro pedaço, que é g de x mais ΔX menos g de x dividido por ΔX, que é a derivada da g. Beleza? E aí nós então entendemos o seguinte: se você quer derivar uma função que é igual à soma de duas funções, basta você derivar cada uma delas. Tranquilo, essa é a próxima regra, que vai ficar escrita desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Essa regra vai ficar bem bonitinha, hein? A derivada em relação a x, aí eu vou colocar aqui, da soma da função f de x com a função g de x, essa derivada nada mais é do que a derivada da soma de duas funções é igual à derivada em relação a x da primeira somada com a derivada em relação a x da segunda. Ou seja, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, se você tiver um polinômio do tipo 3x² mais 4x, é só você derivar termo a termo. É isso que nós estamos aprendendo aqui, para derivar polinômio mesmo, para poder derivar parte por parte. Então, você vai destacar agora essa regrinha aqui, tá? Vamos deixar destacado aqui. No final, depois, nós vamos fazer aí um compilado, um resumo de todas as regrinhas. E aí nós vamos nos livrar por momento de derivar funções aplicando a definição com limite. Nós vamos derivar as funções usando a regra básica. E aí as coisas vão ficar mais legais. Pessoal, para completar então essa aula, eu vou resolver um exemplo. Imagina a seguinte situação, ó. Deixa eu trocar esse canetão, esse aqui eu não estou curtindo não. Pronto, canetão novo. Imagina a seguinte situação. O professor foi lá e colocou na prova esse exemplo aqui, ó. Exemplo. Ele te deu a função f de x, que é dada por 4x à quinta somado com 2x ao cubo mais 4, tá? Veja que aqui nós tínhamos feito apenas para duas funções. E no caso aqui nós temos um polinômio com 3 termos. É como se aqui fosse a função f, aqui a função g e aqui uma função constante h. Então nós temos a soma de 3 funções. Aí pergunta assim, fala, né? A derivada da soma de 3 funções é igual à soma das derivadas das funções. Basicamente é você derivar termo a termo e somar. Então você poderia simplesmente chegar lá e fazer assim, ó. A derivada da função f de x é igual. Usando essa regrinha aqui, a derivada da constante vezes a função é igual a constante vezes a derivada da função. Então aqui você tem a constante que é o 4, você preserva e multiplica pela derivada da função, que nós vamos chamar de x à quinta. Aí isso aí vai abaixar o 5 e o expoente perde uma unidade, certo? Mas aí a constante vezes a função preserva a constante e multiplica pela derivada da função.
3x ao quadrado. Mas a primeira regra que nós aprendemos é que a derivada de uma constante é zero. Pronto. Veja que aqui, pessoal, nós usamos as três regras, né? Vamos ver quais regras nós usamos. Nós usamos a derivada de uma constante, nós usamos a constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função, e usamos a soma também, 3 regrinhas aí. Agora é só escrever aquilo ali mais bonitinho. Beleza? Então vamos lá. F' de x é igual. 4 vezes 5, 20 x à quarta, mais 2 vezes 3, 6x ao quadrado, mais zero, não precisa aparecer. Pessoal, fizemos essa regra, só que eu quero aumentar ela, tá? Aqui está escrito regra da soma. Podia ser regra da soma e da diferença. Porque na soma de funções ou na diferença de funções, então é a mesma coisa. Então se você quiser, você pode vir aqui e colocar um sinalzinho de mais ou menos. Então a soma ou a subtração das funções. E aqui também você vem e coloca um sinalzinho de mais ou menos, tá? Então a derivada da soma ou a derivada da diferença nada mais é do que a soma das derivadas ou a diferença das derivadas. Aqui nós fizemos para 2 funções, mas isso é válido para uma quantidade infinita, só que vai dar trabalho fazer, né? De funções para você derivar. Beleza? Terminamos aqui então o terceiro vídeo, só que não acabou. Essa playlist é grande. Veja, nós temos que derivar funções exponenciais, funções logarítmicas, funções quociente. Tem muita coisa ainda. Perfeito? E depois vamos fazer assim, tipo uma listona de exercício com várias derivadas. Pessoal, então até o próximo vídeo. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!